vamos a uma aulinha aqui sobre balanceamento de oxo-redução. Então, nós temos que seguir algumas etapas. Primeira etapa, achar o NOx, quer dizer, achar a carga elétrica de cada um dos átomos que estão compondo essa reação química. Depois, achar quem reduz e quem oxida. E aí nós vamos achar isso como? Sabendo quem foi que alterou a sua carga aqui nos reagentes, antes da seta reagentes, e quando virou produto, essa carga variou. Se variou, ou é porque reduziu, ou é porque oxidou, ok? Depois, terceira etapa, achar a variação. De quanto variou? Opa, eu percebi que alterou a carga entre o reagente e o produto. E qual foi esse valor que alterou? Então, esse valor que alterou eu chamo de variação de delta. Ok. E por final, eu vou inverter, fazer uma inversão desses valores de delta. Fazer uma inversão desses valores de delta. Ao fazer essa inversão desses valores de delta, eu vou começar o balanceamento propriamente dito. Tá lá? Então vamos lá. Primeiro, achar o NOx. Vamos achar o NOx então. Olha lá. O potássio é da família 1A. Potássio é da família 1A. Se ele é da família 1A, o potássio é mais 1. Eu não tenho 2 potássios aqui, então aqui, ó, mais 2, porque 1 vezes 2, 2. O oxigênio da família 6A, então ele recebe elétrons, então ele é menos 2. 2 vezes 7 é menos 14. Essa continha aqui tem que dar 0. Então, olha só, eu tenho mais 2 menos 14, está faltando 12. Opa, então eu sei que o cromo aqui, ele vai ser, o total da carga dele é mais 12, mas reparem, eu tenho 2 cromos. Como eu tenho 2, cada um é mais 6. Então, 2 vezes 6, mais 12, 2 mais 12 é 14, menos 14, 0. Ok, vou para o próximo. Hidrogênio. Mais 1 é a carga do hidrogênio. O cloro, família 7A, é menos 1, ó. Essa conta deu 0. Ok. Potássio, família 1A, mais 1. Cloro, família 7A, menos 1. Ok. Vamos para o cloro aqui, ó. O cromo, ele é um metal de transição. Então, o NOx dele varia mesmo. Então, não vou começar por ele. Eu vou começar pelo cloro, porque o cloro é da família 7A. Então o NOx dele é quanto? Menos 1. Mas repare, 1 vezes 2 é menos 2 aqui. Essa conta tem que dar 0, não tem? Então eu vou fazer o quê? O cromo aqui, ele precisa ser o quê? Mais 2. Eu não tenho um só, então esse cromo aqui ficou mais 2 mesmo. Só tem 1. Ok? Tá. Substância simples ou substância isolada, no caso aqui é simples. Essa substância simples é sempre 0. Substância simples é 0 NOx. Ok. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Ó, 1 vezes 2, mais 2. Aqui é 2 vezes 1, é 2 mesmo, e deu 0. Achei o NOx de todo mundo. Então eu fiz a primeira etapa. A primeira etapa está ok, ó. Achei a carga de todo mundo. Agora a segunda etapa é o quê? Achar quem reduz e quem oxida. Eu vou achar agora quem reduz e quem oxida. Então vamos entender aí. Vamos ver o potássio aqui, ó. Potássio. No reagente, lembra? Reagente é todo mundo que está antes da seta. E produto é todo mundo que está depois da seta. Ok. Então olha lá. O potássio aqui está mais 1. Do outro lado, está mais 1. Então não aconteceu nada com o potássio. Ele não mudou a carga dele. Então ele nem oxidou e nem reduziu.
6. Do outro lado, mais 2. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, ó. Era mais 6 e agora está mais 2. Então houve uma alteração, ok? Então vamos entender isso aí. Um elemento químico, ele tem uma carga positiva e uma carga negativa. Ele tem que ficar, lembra que eu falei? Tem que ser zero. Tem que ser zero. Então quer dizer o seguinte, pensa comigo aqui, vamos supor um elemento qualquer lá, ele tem de carga positiva 10. Então ele tem de carga negativa quanto? 10 também. Ok, ele está neutro, está bonito, está filé. Só que os elementos químicos, eles, por causa da última camada de valência, que ele tem que completar com 8 elétrons, alguns elementos, eles têm 6 elétrons, 2 elétrons, 1 elétron na camada de valência. E para alcançar esses tais 8 elétrons, eles acabam doando ou recebendo elétrons. Somente carga negativa é o que eu dou ou recebo. Então veja, vamos lá, vamos pensar assim: eu tenho 10 de carga positiva e 10 de carga negativa, mas lembra, eu dou ou recebo elétrons. Então, por exemplo, se eu receber elétrons, eu vou ficar com mais carga negativa do que positiva, então eu vou ficar mais eletronegativo. Agora, se for o contrário, se eu perder elétrons, eu vou ficar com mais carga positiva do que negativa. Vamos entender aqui de novo, olhando aqui, olha o que aconteceu. Ele tinha mais 6, isso quer dizer, se ele tinha mais 6, comparando com a carga negativa, ele tinha mais 6 de carga positiva do que de carga negativa. Fazendo um desenho, é como se eu dissesse que eu tinha carga positiva de 10, porque eu nunca perco prótons, eu não perco e nem recebo prótons, eu perco ou recebo elétrons. Então, se ele está dizendo que a diferença era 6, isso quer dizer que quantos elétrons ele tinha aqui no nosso exemplo? 4. A diferença é de 6. Então eu tinha mais carga positiva 6 do que negativa. Só que depois da reação química, olha o que aconteceu. Ele ficou com carga positiva mais 2. Então vamos lá. Lembra, você só doa e perde. Você só doa ou ganha elétrons. Então ele continua com 10 aqui, uma suposição, tá? Não é esse caso, mas é um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho 10 de carga positiva. E de carga negativa? Ele agora diz que a diferença é só 2. Então eu estou dizendo que quando ele tem de carga negativa aqui? 8. Então a diferença agora, continua a diferença ainda, tem diferença, mas a diferença agora passou para só 2 elétrons. Opa! Então quer dizer que eu tinha um déficit de 6 e agora eu tenho um déficit de 2. Então eu posso entender que daqui para aqui eu ganhei quanto? 4 elétrons. Olha, eu devia 6 e agora eu só devo 4, é porque eu ganhei 2. Eu consegui abater essa dívida que antes era 6 e agora eu só devo 2. Na verdade, eu tinha essa diferença era 6, agora a diferença é só 2, então eu consegui abater 4, tá bom? Para ficar claro, eu consegui abater 4, então agora o meu déficit é 2. Déficit de quê? Carga positiva em relação à negativa. Então eu posso dizer, olha lá, que o que aconteceu? Ele, recebeu. Reduzir é receber elétrons. Reduzir é receber. Então eu posso dizer que o cromo ele reduziu. Ele reduziu. Reduzir é receber elétrons. Ele recebeu. Ele tinha um déficit de 6, agora ele só tem um déficit de 2. Ainda está devendo? Tá, mas o déficit dele é menor. Por quê? Porque ele recebeu elétrons. E quanto foi
que ele recebeu, que é o que achar a variação, que é o terceiro passo. Nós vamos chegar aí, peraí, vamos para o outro. Oxigênio, você pode observar desse lado o oxigênio aqui é 2, do outro lado é 2 também, não aconteceu nada com o oxigênio. Hidrogênio, desse lado é 1, do outro lado também é mais 1, nada. Agora olha o cloro, desse lado dos reagentes é menos 1, aqui menos 1, tá ok, aqui menos 1, tá ok, não aconteceu nada, aqui 0, opa, o cloro, daqui para aqui aconteceu alguma coisa, aconteceu o que? Olha, ele tinha, olha, agora veja, no nosso exemplo aqui, 10, só que em uma situação ele tinha uma carga negativa do que a positiva, uma carga negativa a mais do que a positiva, e agora depois da reação química dos produtos, ele tem 0, quer dizer, está igual, a carga positiva está igual à negativa. Então veja, o que aconteceu? Ele perdeu um elétron, ele tinha um elétron a mais do que a carga positiva, agora ele está empatado, então ele perdeu um elétron, ele deu um elétron, se ele dá, ele oxida, se ele dá elétrons, ele oxida, então oxidar é dar elétrons, então o cloro oxidou, ok, cloro oxidou, a gente agora já sabe, achamos quem reduziu, recebeu elétrons, e já sabemos quem oxidou, quem deu elétrons. Agora vamos achar a variação. Qual foi essa variação? Então vamos entender, vamos lá. Daqui saiu de mais 6 para mais 2. Opa, 6 menos 2 é 4. Então a variação aqui foi de 4. Então eu subtraí o mais pelo 2. 6 menos 2, 4. Ok, e quem oxidou? Saiu de 1 para 0. Então a variação é 1. A variação é 1. Ok? Tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma inversão dos valores. O que é a inversão dos valores, professor? Eu vou colocar como coeficiente. Aonde que são os coeficientes? Aqui tem um coeficiente, aqui tem um coeficiente, aqui tem um coeficiente, aqui é um coeficiente, aqui e aqui. Eu vou colocar como coeficiente de quem oxidou o valor de quem reduziu. E eu vou colocar o coeficiente de quem reduziu o valor de quem oxidou. Vamos entender isso. Olha lá. O cromo é quem reduziu. O cromo é quem reduziu. Ok. Então, eu vou colocar na frente aqui do cromo, eu vou colocar o coeficiente de quem oxidou. No caso, 1. Então, vou colocar aqui, ó, 1 de coeficiente. Agora, quem foi que oxidou? Foi o cloro. O cloro oxidou. Eu vou colocar o valor de quem reduziu. Está vendo que é 4 aqui? Então eu vou colocar na frente do 4. Ó. Aí você pode me perguntar, professor, eu vou colocar esse 4 aqui ou aqui? Eu vou te responder. Está vendo que aqui não tem nenhum índice? Então é 1. E está vendo que aqui tem 2? Então o índice aqui é 2, quer dizer, a atomicidade aqui é 2, a atomicidade aqui é 1. Você sempre dá preferência para quem tem maior atomicidade. Então você vai colocar o número 4 aqui, ó, 4. Pronto, você inverteu. Inverteu o quê? Colocar o coeficiente de quem reduziu em quem oxidou. Colocar o coeficiente de quem oxidou em quem reduziu. Agora é fazer o balanceamento. Como, professor? Vamos lá. Vamos fazer esse balanceamento. Olha aqui. Cromo, potássio. Nos reagentes tem que ser igual aos produtos. Isso que é balanceamento. Então vamos lá. Potássio. Quantos potássios eu tenho aqui? Uma vez 2? 2. Então desse lado eu tenho 2. Do outro lado eu tenho quantos? 1. Então, que número que eu coloco aqui que fica 2?
2. Está balanceado. Agora eu vou para o próximo. O cromo. Aqui tem quantos? 1 vezes 2 é 2. Do outro lado, eu tenho 1. Que número que eu coloco aqui que fica 2? 2. 2 vezes 1, 2. Está balanceado. Agora, presta atenção. Você sempre vai deixar por último o oxigênio e sempre penúltimo o hidrogênio. Então, qual o outro elemento que nós temos aqui? O cloro. Então, eu vou pular esse oxigênio, deixar ele por último e já vou para o cloro, ok? Então, vamos lá. Repare que nos produtos, depois da seta, eu já mexi nesse coeficiente, nesse e nesse. E aqui eu ainda não mexi. Então, eu vou contar primeiro o lado de lá. Vou contar. Aqui tem 2 cloros, 2 vezes 1 é 2, mais 2 vezes 2, 4, e aqui 2 vezes 4, 8. Total do lado dos produtos eu tenho quanto? 14. Que número que eu vou colocar aqui em frente a esse cloro aqui que vai dar 14? É o número 14 mesmo. Por quê? Porque ele só tem um aqui. 1 vezes 14 é 14, já está balanceado. Agora eu vou para o hidrogênio. Olha o hidrogênio. Desse lado, o hidrogênio eu tenho 1 vezes 14, 14. Do outro lado, eu tenho 2 aqui. Que número que eu coloco em frente ao hidrogênio, que multiplicado por 2 vai dar 14? O 7. 2 vezes 7, 14. Então eu tenho 14 também desse lado. Agora, veja que eu já mexi com todos os índices. Se você contar o oxigênio e der certo, está balanceado. Então vamos lá, oxigênio. Desse lado, 1 vezes 7 é 7. E do outro lado, 1 vezes 7 é 7. Então, essa equação está balanceada pelo método de balanceamento de óxido de redução. Valeu? Valeu, gases nobres.